Iniciando a reunião de quarta-feira, 7 de outubro, período da manhã, uma sustentação oral, pode convocar o patrono, por favor. Item 106 da pauta, doutor Eduardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 106 da pauta, doutor Eduardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Aguardar ele ingressar na sala. Patrono. Eu copio e colo o link, por favor. Ele entrou. Doutor? Bom dia a todos. Bom dia. Então tá, vamos começar a leitura do item 106 da pauta, doutor Raíde, por favor. Item 106, Maria de Lourdes Alves Gabriates, contribuinte pessoa física já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 17ª turma da RJ em São Paulo, acórdão aqui mencionado, as folhas também mencionadas, que julgou procedente em parte o auto de infração concernente ao imposto de renda da pessoa física, decorrente da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, também a omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada, ambas as infrações com multa agravada e multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão, em relação ao exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, as folhas aqui mencionadas. Transcrevo as infrações constantes do auto de infração. A contribuinte regularmente intimada apresentou impugnação, requerendo a decretação da procedência do feito. Por sua vez, como já dito, a DRJ de São Paulo exonerou da base de cálculo de depósitos considerados comprovados, tais como cheques devolvidos, empréstimos, transferência entre contas, entre outros, sintetizados na seguinte ementa. Transcrevo a ementa da decisão de piso. Em observância ao disposto no artigo 34, inciso 1, do decreto 70.235 e alterações introduzidas pelo artigo 67 da 9532, além da portaria MF 3 de 2008, a autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou procedente em parte do lançamento fiscal. Também, não satisfeita, após regulamento intimado e inconformada, a autuada apresentou recurso voluntário, as folhas aqui mencionadas, procurando demonstrar sua procedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões. Após breve relato das fatos processuais, bem como dos fatos que permeiam o lançamento, preliminarmente pugna pela tempestividade e, consequentemente, conhecimento do seu recurso, visto que a intimação enviada via postal foi recebida por pessoa desconhecida. Afirma que deve ser considerada como data de intimação o dia em que o procurador obteve cópia do processo. Já em relação ao mérito, alega restar comprovado, via documentação acostada, que a transação tenha ocorrido entre contas da mesma titularidade, bem como transferência de recursos de contas de seu falecido esposo, entre outros. Explicita que deve ser tornado sem efeito o termo de embaraço à ação fiscal, lavrado pelo auditor fiscal, eis que, conforme demonstrado nos autos, a contribuinte sempre cumpriu as exigências feitas pelos mesmos, e a demora, em alguns momentos, se justificou pela dificuldade de localização dos documentos, somados ainda ao grave estado de saúde de seu esposo, que infelizmente veio a óbito no curso do procedimento. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos recursos para desconsiderar o auto de infração, tornando-o sem efeito no mérito absoluto de procedência. Não houve apresentação de contrarrazões. Em 3 de fevereiro de 2014, a contribuinte apresentou razões aditivas ao recurso voluntário, as folhas aqui mencionadas, alegando que, em homenagem à inversão do ônus da prova e ao princípio da verdade material, apresenta documentos complementares exigidos pela recorrida, hábeis e idôneos
para comprovar a origem das movimentações financeiras coincidentes em datas e valores. Elabora planilha individualizando cada depósito e demonstrando sua origem, além de juntar cópias de cheques e outros documentos. Concomitantemente, foi protocolada a petição requerendo a desistência parcial do recurso voluntário, no que tange a parte incontrovérsia paga em DAF, também anexada. Já em 13 de maio de 2015, foi elaborado o termo de transferência de crédito tributário, transferindo a parte reconhecida, ou seja, em contexto, para o processo aqui mencionado. Este é o relatório. Doutor, são 9h05, você tem 15 minutos, pode começar. Ilustre senhora conselheira presidente, ilustre senhor conselheiro relator, demais conselheiros dessa polenda turma, bom dia a todos. Como muito bem relatado, o caso versa sobre autuação de imposto de renda à pessoa física do ano calendário de 2006, e há uma questão que inicialmente necessita ser enfrentada, que é a questão da tempestividade. Quando a recorrente notou a baixa dos autos da DRJ, ela solicitou a cópia do processo administrativo na agência da Receita Federal de Cotia, que é o seu domicílio fiscal, em São Paulo, e notou um termo de perempção com um AR recebido por Luiz Almeida, pessoa completamente desconhecida da recorrente. Ela não sabe quem seria Luiz Almeida, e o prazo para o termo inicial da contagem do prazo do recurso voluntário considerado foi a obtenção das cópias que ela obteve perante a agência da Receita Federal de Cotia. A senhora Maria de Lourdes, ela reside num local em Cotia, que é próximo da Granja Viana. Então, é um condomínio, praticamente o tamanho de uma fazenda, uma quantidade de casas enormes, com uma portaria, uma pequena portaria que fica completamente distante da sua casa e em outra rua, inclusive. Por isso que ela indicou como seu endereço a sua rua e o número de sua residência. Então, não se sabe se foi algum funcionário do condomínio que recebeu. Agora, o fato é que, tendo ela indicado o endereço dela mesmo, da residência, onde fica situada a residência dela, deveria ter sido recebido por esse documento em sua casa, por algum funcionário de sua casa, ou por ela própria, melhor ainda, mas, de fato, nenhum Luiz trabalha na casa dela, ou ela não tem conhecimento de quem seria Luiz Almeida. Então, senhores julgadores, pede-se aqui para considerar a tempestividade do recurso, o que é importante para a recorrente, obviamente, e também, como eu vou expor a seguir, para a própria Fazenda Nacional. É um caso que, no transcurso aqui do processo, ela conseguiu comprovar efetivamente todas as origens. Foi feito um amplo trabalho para essa identificação. A parte que ela não conseguiu identificar a documentação, ela pagou com os benefícios do refis. Então, é importante que isso não se torne uma discussão judicial. Não vai ser bom para ela, não vai ser bom para a própria Fazenda Nacional. A sucumbência hoje, como os senhores sabem, é muito elevada também, os valores são elevados. Então, pede-se aqui que seja conhecido o recurso dela, e agora eu vou enfrentar os demais pontos. Há dois itens aqui no auto de infração. Quase a totalidade do lançamento se refere a depósitos de origem não comprovada e uma pequena parte de rendimentos de aluguéis. Essa parte do rendimento de aluguéis, que seria um valor de R$80 mil, um pouco antes do julgamento pela DRJ, esse valor foi pago do imposto, inclusive a multa isolada no valor de aproximadamente R$10 mil. Esse pagamento ele não foi considerado no julgamento da DRJ. Então já é um item que revela, inclusive, a importância do conhecimento do recurso para que seja verificado esse pagamento. Os demais valores abarcados na autuação de depósitos de origem não comprovadas, como consta no acórdão da DRJ,
quase a totalidade se refere ou a transferências entre contas da própria senhora Maria de Lourdes, de titularidade dela, ou advindas do seu cônjuge, senhor Emílio Gabriades, que faleceu em novembro de 2010. Então, a origem dos rendimentos, dos recursos, eles são todos do senhor Emílio, que declarou devidamente, né, todos os seus rendimentos, e havia essa transferência de valores. A DRJ ela reconheceu isso, ela verificou isso, mas manteve basicamente 3 pontos três situações ali que ela aparentemente não sentiu segurança em afastar. Então, o auto de infração ele começou com uma base ali de imposto, uma base de cálculo em torno de 6.200.000, estou dizendo aqui números arredondados, né? No julgamento da DRJ, essa base passou a ser de 3.400.000. Então, quase a metade a DRJ exonerou. São 3 itens, então, basicamente, aqui que eu vou abordar que a DRJ que não houve o afastamento pela DRJ. Transferências advindas de contas da própria senhora Maria de Lourdes. Então, os valores vinham de contas dela, foram juntados os extratos bancários, a DRJ identificou isso, então, assim, já não existe aqui depósito de origem não comprovada, porque os valores tiveram origem de contas dela mesma, só que a DRJ entendeu que haveria necessidade de juntada de outros documentos, como cópias de cheques, comprovantes de transferências, e isso foi feito. Foi feito as folhas 822 e seguintes do processo, tem toda a relação das cópias de cheques e confirmação das compensações, mostrando que saiu de conta da recorrente, entrou em conta da recorrente. Então, aqui, da mesma forma, pelos mesmos critérios adotados pela DRJ, a autuação também deve ser cancelada. Foi juntada essa documentação que a DRJ entendia necessária, a recorrente discorda disso, mas juntou, então aqui está comprovado de forma cabal que não há depósito de origem não comprovada. O segundo ponto são transferências do cônjuge para a recorrente. Então, inúmeras situações de transferências do cônjuge para a recorrente foram afastadas pela DRJ. Mas nesse caso específico, a DRJ entendeu, porque aparecia no histórico ali dos extratos, aparecia transferências para terceiros. Então, aparentemente, a DRJ não sentiu segurança aqui em afastar a autuação nesse ponto também, assim como ela fez em outros pontos que ela identificou que a transferência era do próprio cônjuge da recorrente. Nas folhas 913 até a folha 916, há um documento do Banco Itaú, onde ele relaciona todos os valores que saíram da conta do senhor Emílio e entraram na conta da senhora Maria de Lourdes. Tudo devidamente comprovado também. Então, afasta-se aqui essa dúvida criada aqui para a DRJ, onde ela não teve essa segurança em também afastar este ponto da autuação. E um terceiro ponto, há 2 transferências que foram feitas pelo Marcos Antônio Gabriades, que é o filho da senhora Maria de Lourdes. São 2 transferências de R$40 mil. Não foi afastado porque a DRJ entendeu que, além da origem, deveria se comprovar a natureza dessa operação. O senhor Marcos, ele trabalhava na época com o senhor Emílio, então, assim, certamente foram 2 transferências que foram feitas até a pedido do próprio pai, nesses casos específicos. E não há origem não comprovada, são 2 depósitos pontuais que vieram da conta bancária do próprio filho da senhora Maria de Lourdes. Então, são esses 3 pontos aqui em relação aos depósitos de origem não comprovada que eu gostaria de abordar. Não há, então, todas as origens estão comprovadas, ou transferências entre contas dela, ou transferências que foram confirmadas por ofício do próprio Banco do Itaú, que vieram do senhor Emílio, e 2 depósitos ali do senhor Marcos Antônio, que é o filho dela. Então, não há dúvida nenhuma das origens dessas transferências bancárias. Em relação ao outro item do auto de infração, como eu abordei anteriormente,
rendimentos de aluguéis, R$80 mil. O imposto foi pago um pouco antes do julgamento pela DRJ. A multa isolada também foi paga, de aproximadamente R$10 mil. Então, esse item ele deve ser integralmente cancelado também. Naquele primeiro ponto que eu abordei antes do rendimento de aluguéis, chegou em determinado momento, com o Refis Reabertura, foi feito esse trabalho amplo de identificação da origem dos depósitos, e o que a recorrente não conseguiu comprovar e localizar a documentação, ela apurou a base, recolheu o imposto com os benefícios do Refis e juntou no processo. Inclusive, o processo baixou para a repartição de origem, foram confirmados esses pagamentos também. Então, aquilo que restou em controvérsia, ela pagou, e o restante ela comprovou, de forma inequívoca. Agora, senhores jogadores, eu gostaria de falar da multa. A multa foi agravada para 112%, né, em razão do suposto embaraço à fiscalização. Aqui, senhores jogadores, com devido respeito, não houve embaraço à fiscalização, houve sim atrasos, ela juntou documentação com atraso em determinados momentos. Acontece que o senhor Emílio, ele estava doente no curso da fiscalização, então a recorrente sofreu uma fiscalização desse porte com seu esposo doente. Ele veio a falecer em novembro de 2010, que é bem o momento que a fiscalização alegou que ela deixou de apresentar documentação nos prazos. É bem um momento assim crucial para ela, ali no decorrer da fiscalização. A certidão de óbito, inclusive, está as folhas 238, ele faleceu em 21/11 de 2010. Então, assim, atraso houve, ela apresentou a documentação, mas não dá para gravar uma multa, deve haver não pode haver um excesso de rigor, dado o momento que a recorrente estava passando em sua vida, né, com o falecimento do seu esposo, e ainda, diante dessa situação, ter que passar ainda por uma fiscalização da Receita Federal do Brasil. Não é tão simples assim, acho que essa multa ela é irrazoável, desproporcional, e deve ser afastada também. No mais, excelências, eu acho que eu abordei todos os pontos aqui necessários, e então peço o conhecimento do recurso e o provimento para cancelamento do auto de infração. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Doutor Raíde, o voto. Voto. Inicio tratando do recurso de ofício. Trago aqui uma planilha, uma tabela, demonstrando que o valor exonerado, somando imposto suplementar e multa, foi no importe de R$ 1.692.740. Dito isto, em face da súmula 103 do CAF, não conheço do recurso de ofício. Passando a análise do recurso voluntário, o primeiro ponto a ser enfrentado é a preliminar de admissibilidade. Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer o pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5º e 33 do Decreto 70.235, que aqui transcrevo. Como se extrai dos dispositivos encimados, o prazo para interposição do recurso é 30 dias. No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. A contribuinte foi cientificada do acórdão de impugnação em 2 de julho de 2013, uma terça-feira, conforme a R de folha 736. O prazo para interposição se iniciou em 3 de julho de 2013, na quarta. Portanto, seu termo final foi o dia 1º de agosto de 2013, uma quinta-feira. Entretanto, o recurso foi protocolado em 2 de outubro de 2013, ou seja, após o prazo legal para a interposição do recurso. A contribuinte afirma que teve ciência do acórdão recorrido somente no dia 4/9 de 2013, quando, por meio de seus representantes, solicitou cópia do processo. Aduz que a intimação da pessoa física só deve ser feita via postal quando não for possível a citação pessoal.
esclarece a juntada de 2 ARs ao processo, sendo um totalmente estranho à lide, motivo pelo qual demonstra o equívoco da autoridade administrativa. Por derradeiro, explicita morar em um grande condomínio, onde desconhece a pessoa que assinou a AR. Pois bem, o artigo 23 do decreto 70.235 faculta ao sujeito ativo da relação tributária a possibilidade de utilização de 3 formas ordinárias de intimação, quais sejam pessoal, postal e eletrônica. E deixa claro que não há ordem de preferência entre eles. Aqui colaciona o artigo 23. Dito isto, afasta a alegação da necessidade da intimação pessoal do sujeito passivo. Quanto às alegações de constado nos autos um AR estranho à lide, conclui-se que este foi juntado erroneamente aos autos, como bem dito pela própria contribuinte, não trazendo nenhum prejuízo à defesa. Ademais, o documento levado a efeito para contagem do prazo recursal é o AR de folha 736, constando devidamente a qualificação da autuada, endereço, número da intimação e etc. Sobre a argumentação do tamanho do condomínio, esta não merece prosperar, tendo em vista que todas as intimações do procedimento fiscal foram efetuadas no mesmo endereço e nunca foi motivo para contestação. Aliás, foram sempre respondidas pela contribuinte. Por derradeiro, em relação ao recebimento por pessoa estranha, ou seja, diversa do sujeito passivo, não merece tecer maiores considerações, uma vez que trata-se de matéria formulada nos termos da súmula CARF número 9. Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco concernente à tempestividade. Por todo exposto, voto no sentido de não conhecer dos recursos de ofício e voluntário pela falta dos pressupostos válidos para o desenvolvimento do processo administrativo fiscal. Este é meu voto. Alguma pergunta, pessoal? Cleberson? Não, presidente, da minha parte, Então vota, por eu favor. até olhei aqui, doutor Raid, tem um aviso de recebimento no início, né, do procedimento, que foi endereçado ao mesmo endereço, Rua Normandia, né, Normandia, 325, Parque Silvino. Aparentemente é o mesmo profissional do Correio que entrega esse do início que foi recebido e o agora do recurso voluntário, né? Então não há uma aparência que foi entregue em local que não seja o condomínio. Por isso que nem os indícios apontam para eventual equívoco, né? De modo que eu acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. Andréia. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Acompanho. André. Acompanho. Eu também. Então, acosmentos por unanimidade de votos não conhecer do recurso de ofício, por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Obrigada, doutor. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Eu vou retomar a pauta de ontem, porque os processos são prioritários, são os retornos. Então, item 74 da pauta é Andréia. Um minuto, por favor. 74, Sebastião Pereira. Esse processo é auto de infração de imposto de renda, pessoa física, anos calendário 2011, 2012 e 2013. Deixa eu só abrir aqui. Em que foi caracterizada a omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada. No recurso voluntário, o contribuinte pede preliminarmente nulidade do auto de infração, prescrição dos lançamentos referentes ao ano de 2011, o arbitramento deve observar o princípio da razoabilidade da capacidade contributiva,
que houve por parte do fisco erro de identificação do sujeito passivo, uma vez que os valores depositados em suas contas pertencem à empresa Eduardo Veículos, contribuinte de fato, que a má-fé não pode ser presumida. A movimentação financeira decorre do fato do contribuinte ser produtor rural, locador de imóveis, aposentado, pensionista, empresário e comerciante de automóveis. Ele cita aqui várias questões de fato. Passando aqui para o voto, certo? Nulidade do lançamento. Cerceamento do direito de defesa, motivação. O recorrente alega o cerceamento do direito de defesa desde o procedimento fiscal, pois não foram acolhidas as provas que confirmariam que a movimentação financeira realizada na conta do sócio da empresa, Eduardo Veículos, pertence à pessoa jurídica. Pois bem, em face do procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o promotor de justiça solicitou ao delegado da Receita Federal do Brasil, em Varginha, através do ofício X, a abertura de procedimento fiscal para a apuração dos fatos relacionados ao contribuinte recorrente. Diante de tal fato, foi realizada diligência fiscal, através da qual o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários referentes às suas contas mantidas junto ao Banco do Brasil, durante os anos calendário de 2011, 12 e 13, indicando a origem dos créditos bancários, bem como foi solicitada a apresentação dos extratos bancários em contas mantidas junto ao Banco Mercantil do Brasil. Posteriormente, foi emitido o termo de intimação fiscal número 2, solicitando ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, a origem de vários depósitos nos anos calendários 11, 12 e 13, discriminados em uma tabela, ocasião em que o contribuinte apresentou suas justificativas, entretanto, não apresentou documentação que comprovasse as origens alegadas. Foi realizada diligência fiscal junto a Maria Rosa Pereira, tendo em vista o ofício número X, através do qual o promotor de justiça relacionou a contribuinte como sendo uma provável laranja que ocultava a real movimentação financeira do seu filho, Sebastião Eduardo Pereira. Apesar de intimada e dos pedidos de prorrogação de prazo, não foram prestados esclarecimentos e nem as justificativas solicitadas na intimação. Devido aos fortes indícios de que a contribuinte pudesse ser interposta pessoa de titular de fato, amparado pela Lei Complementar 105 de 2001, foi expedido requisição de informação sobre movimentação financeira, requisitado ao Banco do Brasil, informações requisitando ao Banco do Brasil informações sobre as contas bancárias de titularidade da senhora Maria Rosa Pereira. Através de ofício do titular do cartório do primeiro ofício de lavras, constatou-se a existência de uma procuração lavrada no dia 23 de 4 de 2012, através da qual a outorgante Maria Rosa Pereira concedeu poderes gerais e ilimitados ao seu filho, Sebastião Eduardo Pereira, para representá-la perante as agências do Banco do Brasil. Também verificou-se que o início da movimentação financeira na conta corrente mantida no Banco do Brasil se deu por um crédito no valor de 810 mil, dia 25 de 4 de 2002, proveniente de conta mantida junto à mesma instituição financeira, cujo titular é o próprio Sebastião. A auditoria constatou que os recursos creditados na conta corrente X, mantida junto ao Banco do Brasil durante os anos calendário de 2012 e 2013, pertenciam ao senhor Sebastião Eduardo Pereira. Foi realizada diligência à contribuinte Zilda Pereira Rosa, como sendo uma provável laranja, entre aspas, que ocultava a real movimentação financeira do recorrente. As movimentações bancárias durante o ano calendário de 2013 apontaram que a senhora Zilda fez movimentações financeiras na importância de 1.645, 231,55, sendo que essa contribuinte se situa na faixa de renda isenta do imposto de renda, porque possui rendimentos modestos. Constatou-se que a senhora Zilda emprestou sua conta bancária mantida junto ao Banco do Mercantil do Brasil para o senhor Sebastião, o qual movimentou a conta bancária durante o ano de 2013, sendo o recorrente o verdadeiro titular dos recursos movimentados na conta bancária. Em diligência realizada na senhora Cláudia, em depoimento realizado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Varginha, constatou-se que esta emprestou sua conta mantida junto ao Banco do Brasil para o senhor Sebastião,
seu vizinho movimentar recursos financeiros dele através de procuração, gerando uma quantidade alta de créditos incompatível com sua capacidade econômica. Assim, tendo visto o resultado das diligências realizadas, o contribuinte foi intimado a apresentar informações, documentos e esclarecimentos sobre todas as contas bancárias utilizadas nas instituições financeiras. Após pedidos de prorrogação, novas intimações, foi solicitado que comprovasse através de documentação idônea a origem dos recursos especificados em uma planilha individualmente, que foram creditados durante os anos calendários 11, 12, 13, nas contas por ele movimentadas, o que não foi cumprido pelo contribuinte. Com o propósito de propiciar todas as chances de oferecer todas as condições para que o contribuinte pudesse justificar as origens dos créditos em questão, foram enviados novos termos de intimação e reintimação contendo os extratos das contas, onde foram realizados os créditos, porém foram prestadas informações de forma genérica, sem apresentar documentação comprobatória da origem. Dessa forma, conforme os fatos narrados, verifica-se que durante todo o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado pela fiscalização para comprovar a origem dos depósitos e apresentar documentos que entendesse necessários, o que não foi atendido pelo contribuinte de forma eficaz. Assim, a fiscalização entendeu que não restaram comprovados a origem dos depósitos, tendo como consequência a lavratura de auto-infração expedida por autoridade competente, com a devida qualificação sujeito passivo, indicação dos fatos em enquadramento legal, tendo o contribuinte ampla oportunidade de defesa, respeitando-se o devido processo legal. O procedimento fiscal, fase anterior ao lançamento e ao processo administrativo, transcorreu de forma absolutamente regular, com várias intimações ao contribuinte para a comprovação da movimentação bancária ocorrida, em contas por ele movimentadas, oportunidade em que o contribuinte apresentou os esclarecimentos e os documentos que entendeu necessários para comprovar suas alegações. Destarte ou auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no artigo 42 da Lei 9.430, que estabelece a caracterização de omissão de receita ou de rendimentos, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova mediante a documentação idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento, portanto, rejeita a preliminar suscitada. Decadência, alega o contribuinte à decadência relativo aos fatos geradores ocorridos em 2011, tendo em vista que o lançamento ocorreu em agosto de 2017. A fiscalização imputou o dolo em relação à infração de omissão de rendimentos fundada em depósito bancário de origem, sem origem comprovada, e fez incidir sobre o imposto de renda a multa de ofício qualificada de 150%. Assim, em relação aos depósitos bancários do ano calendário de 2011, levando-se em consideração o artigo 1731 do CTN, não há que se falar em decadência. Mérito. Cabe inicialmente esclarecer que as questões atinentes à razoabilidade, proporcionalidade, inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional. Neste sentido, o registro é enunciado da súmula número 2, que diz que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Presunção de omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte se insurge contra a presunção legal, alegando em suas razões de defesa que os valores pertencem à empresa Eduardo Veículos, assevera que a má-fé não pode ser presumida e que o fisco não pode aplicar as normas apenas visando maximizar as suas receitas em detrimento do contribuinte. Eu trago inicialmente toda essa parte aqui da legislação relativa à matéria e continuo. O recorrente assevera que, além de produtor rural, é também locador de imóveis, aposentado, pensionista, empresário e comerciante de automóveis, razão da grande movimentação financeira. Afirma que, em relação ao ano de 2011, ocorreram depósitos de mais de R$ 2.600.000,
sendo que a diferença entre os valores de compra e venda no total de 305.228,82 é o valor tributável. Indica que o montante de 474.612 está sendo considerado o dobro, pois não são cheques devolvidos e novamente depositados. Salienta que o mesmo ocorrera na conta corrente da senhora Cláudia Moreira Lopes, no valor de 297.602,65. Aduz que a fiscalização não considerou os rendimentos informados nas contas da sua esposa, Yara Varenga, e de receitas rurais, além dos 130 mil da venda de veículos informado. Questiona o recebimento da transferência eletrônica de 149.986 do Dr. João Alfredo Schickler. No que tange ao ano de 2012, afirma que a movimentação bancária corresponde à efetiva operação anual baseada nos rendimentos, estornos de cheque devolvidos, renda familiar, venda de ativos e entradas e saídas por aplicações financeiras, compra e venda de atividade rural, e transferência entre contas. Afirma que não foram considerados os cheques devolvidos no valor que ele cita, na conta da senhora Maria Rosa, que existem diferenças de compra e venda comercial no valor de X, que corresponde ao montante tributável, que não foram considerados os rendimentos declarados por sua esposa e as receitas rurais, além de vendas de 2 veículos no valor X, constantes na declaração de rendimentos da sua esposa. Assevera que no ano de 2013 existem diferenças de compra e de venda comercial, no valor que ele cita, que corresponde ao montante tributável, cheques devolvidos na conta corrente, e que o fiscal desconsiderou como não pertencente à administração do contribuinte a movimentações ocorridas nas contas de sua esposa, e não considerou a venda do veículo no valor de 80 mil, conforme consta na declaração de Iara. Disserta que o fiscal autuou 3 exercícios seguidos, porém não demonstrou se ocorreu aumento de patrimônio nos anos seguintes, devendo ser compensado o valor líquido tributado na primeira competência, haja vista o arbitramento do valor tributado naquela competência. O contribuinte traz ainda vários argumentos em seu recurso voluntário acerca da movimentação de produção rural, trazendo as tabelas de folhas 1296, disserta sobre a venda de veículos pela pessoa jurídica, com movimentação em nome da pessoa física, e a indicação do valor da base de cálculo do tributo, do imposto, decorrente do lucro auferido pela pessoa jurídica, requerendo ainda perícia contábil para a apuração do lucro auferido pela empresa movimentado na sua conta pessoal do sócio para fins de apuração da base de cálculo do imposto e o procedimento RINAJUDE do SEJUDE e a ouvida dos contratantes. Não obstante o esforço do contribuinte nas alegações contidas na peça recursal, da vasta documentação apostada aos autos para que seja afastada a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430, há necessidade de o contribuinte comprovar de forma clara e precisa, de modo individualizado, que valores que transitaram em sua conta correspondem às referidas operações, de modo a trazer aos autos elementos de prova concretos correlacionados com os depósitos efetuados em contas bancárias. Como no caso da presunção de omissão de rendimentos, o ônus da prova recai sobre o contribuinte. Cabe a este apresentar elementos concretos para convencimento do julgador. Na linha do decidido pela instância ACOR, para comprovar a origem dos valores depositados, não basta alegar e trazer uma gama de documentos sem que se demonstre individualmente a correlação de datas e valores entre os depósitos e o aduzido, a sua origem, objetivando afastar a presunção. Cada alegação deve ser demonstrada em linguagem de provas, de modo que o julgador possa fazer a correlação de forma precisa. Conforme bem colocado pela DRJ, não cabe se cogitar em abater do total dos depósitos de origem não comprovada qualquer tipo de rendimento como atividade rural, renda contida em vendas de automóveis, rendas de empréstimos apontados na declaração de ajuste anual, entre outros, ao menos que um determinado depósito tenha sido vinculado por meio de prova hábil
a uma daquelas alegações, o que não foi o caso. Embora o contribuinte e sua esposa tenham declarado em sua DPF rendimentos, empréstimos, vendas, patrimoniais, não há comprovação da origem de qualquer depósito, tendo em vista que para um depósito ter sua origem comprovada, há de ser demonstrada a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte por meio de elementos de prova materiais e respaldem as transações. Ressalta-se que a presunção do artigo 42 da Lei 9.430 não prevê a dedução de rendimentos de terceiros em virtude do casamento, conforme aduzido pelo contribuinte, mas sim a comprovação da sua origem. Quanto aos cheques devolvidos, estes foram excluídos da tributação na decisão de piso. As demais alegações acerca de devolução de cheques não restaram comprovadas pelo contribuinte nos presentes autos. Aí eu trago aqui as considerações, né, que foram apresentadas pela DRJ, e continua aqui, quando ele fala do erro da identificação do sujeito passivo ao arbitramento do lucro da empresa base de cálculo. O recorrente afirma que é sócio da empresa Eduardo Veículos, cuja atividade principal é o comércio a varejo de automóveis, caminhonetes utilitários novos, que ofere lucro nas negociações geradas pela troca de veículos entre os clientes e de compra de veículos usados, onde ocorre um comissionamento de venda de veículos. Desenvolve também a produção rural. Assevera o recorrente que o contribuinte, de fato, é a pessoa jurídica, razão por que requer a sua exclusão do polo passivo da lei. Tem a perícia contábil para apuração do lucro oferido pela empresa para fins de apuração da base de cálculo do imposto. Afirma que toda a movimentação feita na pessoa física, na realidade, são da pessoa jurídica, devendo, portanto, a tributação ser feita na pessoa jurídica com a aplicação do lucro arbitrado. No caso em exame, nem durante a fiscalização, nem por ocasião do processo administrativo, o recorrente trouxe aos autos comprovações concretas de que todos os valores que circularam na conta pertenciam à pessoa jurídica decorrentes de operações mercantis. Os fatos alegados pelo contribuinte não foram comprovados dentro do âmbito do processo. Dessa forma, caberia ao recorrente demonstrar inequivocamente que tal situação, fato, efetivamente ocorreu, relacionando cada depósito tido como não comprovado com a atividade mercantil, o que não foi realizado. Assim, correto o lançamento realizado nos termos do artigo 42 da Lei 9.430, no presente caso, não havendo que se falar em arbitramento de lucro. Conclusão ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e nego-lhe provimento. Aqui tiveram várias intimações e tem toda uma situação especial por conta das interpostas pessoas. Alguma pergunta? Aqui no caso, doutora Andréia, eu estava aqui acompanhando o seu voto, mas paralelamente, em paralelo, obtendo algumas informações, consultando o processo, né, para adiantar. A questão do dolo não foi enfrentada, assim, não é matéria de recurso. Não é. Ele fala, assim, no recurso dele, ele fala de uma questão de má-fé e tudo, mas ele não fala da questão do dolo, não objetiva a exclusão da multa qualificada, ele não enfrenta isso. Certo. O outro ponto, na parte aqui da comprovação da origem dos valores depositados, o tópico da comprovação da origem dos valores depositados, eu fiquei na dúvida aqui só se ele questiona o aproveitamento de valores declarados, de rendimentos declarados. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Porque a senhora aqui na folha 10 da minuta, não, folha 10 não, desculpa. Folha 11,
A senhora fala, doutor André, como bem colocado pela DRJ, não cabe se cogitar, aí entre parênteses, né? Não, entre aspas, não cabe se cogitar em abater do total de depósito de origem não comprovada qualquer tipo de rendimento, como de atividade rural, renda contida em DIF, venda de automóveis, rendas e empréstimos apontados nas declarações de ajuste anual, entre outras, a menos que um determinado depósito tenha sido vinculado, por meio de prova hábil, a alguma dessas alegações, o que não foi o caso. Essa transcrição de um trecho do voto da DRJ, ele me parece que confronta até com o que nós discutimos ontem no voto. Sim, verdade. No processo do doutor Raide. O acompanhou e eu divergi em parte, né? Verdade. Aí eu não entendi muito bem isso, doutor André, e complemento essa minha dúvida, porque na página 124, que tem um relatório fiscal, a fiscalização fala que subtraiu, ao menos assim entendi, subtraiu devoluções de cheques, que a senhora mesmo falou, né? Devolução de cheques, acho que a senhora mesmo falou no voto. Valores mensais das receitas da atividade rural e os totais de rendimentos dos contribuintes informados na DIF. Não cheguei a olhar a planilha, mas aqui pareceu que a própria fiscalização já deduziu valores tributados, no caso, né? Só um instante, onde é que está na página do que? 124, é? 124 foi o que eu localizei, porque é uma análise rápida aqui para... Doutor Cláudio, eu estava vendo aqui, eu creio que ele enfrentou a questão do eventual dolo também. Não, no meu entendimento, não. Isso aí, no meu entendimento, ele não enfrentou, não. Está na página do recurso 1295, da não configuração do crime. Tá, agora... Sim, deixa eu só terminar de ver essa parte aqui, porque... Vamos por parte, né, doutor André? Isso. Talvez haja uma planilha, a planilha do fiscal talvez fez uma planilha, não sei se a senhora sabe assim de memória ou fácil, uma planilha que tenha valores consolidados dos depósitos, né, presumidos, o rendimento presumido e as deduções. Deixa eu só ver. Acho que ele tinha essa planilha. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, ele já deduz. Eu deveria ter tirado essa parte aqui da decisão da DRJ, porque, na realidade, pelo que eu estou vendo, já foi deduzido tudo isso. Na verdade, me parece que o pedido dele de dedução é mais amplo, né? Uhum. É mais amplo. Mas, pelo texto da fiscalização, eu compreendi que ela subtraiu. Eu vejo aqui tem planilhas de depósitos não justificados, planilha de créditos justificados, planilha base de cálculo. Vamos ver se é essa aqui, página 131. Aqui. Exatamente, páginas, tem uma planilha, folha 131 e seguintes, que tem depósitos não justificados, devolução de cheque, receitas, atividade rural, rendimentos DIF.
Esse foi Tem essa pauta 124 e na 131 tem a planilha, né? Isso. Esse foi o critério da fiscalização. Dados de cálculo, depósitos não justificados. Veja que ele deduziu receitas rurais, né? Me parece que no seu valor total. Uhum. Deduziu. E tem DIF, né? E também foi deduzido. DIF. Mas DIF não é a declaração da pessoa física, né? Não sei se ele ofereceu também. Ou ele entregou. Bem, mas assim, então, se confirma que tem que, me parece que o André tem que ver tem um ajuste aí no seu voto, Sim, né? sim. Tem um ajuste aí para ser feito, para ficar coerente com o que foi feito pela fiscalização e o que... E com aquele julgamento, com o entendimento também. Não, tem um julgamento, assim, mas antes disso, com o pedido dele, né? Teria que então confrontar o que ele pediu realmente, a abrangência do que ele pediu, porque ele, pelo que a senhora relatou aqui, ele pediu também alguma coisa que deduções que eu acredito que não são possíveis, né? Uhum. Claro. Parece que são despesas aqui com a venda de automóveis, com atividade, né? E o que mais? Eu até falo, né? Só que de uma forma mais... Isso, exatamente. Então, tem vários aqui valores para aquisição, acho que de patrimônio, algum tipo de patrimônio também. No caso, não é isso que se trata da comprovação da origem do depósito, né? Uhum. A movimentação na conta da esposa. A esposa, me parece que é uma declaração em separado, se eu não estou enganado, que a senhora falou aqui. Pelo que foi colocado, Bom, nesse ponto é isso. Aí depois agora tem um aspecto que o doutor Aide levantou, né? Da questão se houve a contestação, né? Do dolo, né? Página 1295. Item 12 do recurso voluntário. Mas e na impugnação, o senhor verificou? A DRJ enfrentou. Parece não consta da impugnação. A DRJ enfrentou. A DRJ entendeu que ele questionou quando ele disse que não haveria fraude. E a DRJ entendeu isso como uma contestação da multa. Está no voto da DRJ. O contribuinte contesta a qualificação da multa por entender que a operação não foi fraudulenta. Doutor André, você quer dar uma olhada e fazer uma vista de mesa temporária aí, até olhar isso ou não? Ou o voto já está tranquilo? É que o Cleberson ponderou alguma coisa, eu entendi que você ia olhar. Não? Pode, assim, eu acho que ele não contestou aqui no recurso, não. Assim, eu não vou mudar meu voto com relação a isso aqui, não. Com relação a essa parte, eu estou bem segura. Essas outras colocações aqui do Dr. Cleberson, eu vou só adequar a redação. Mas com relação ao enfrentamento da multa... Mas doutor André, essas ponderações que eu fiz, ela não vai ter nenhuma repercussão no seu voto para deduzir algo mais, não. Algo mais, melhor, para deduzir algo. A senhora tem certeza disso já? A senhora consegue ter essa certeza? Com relação a quê, doutor Cleberson? Com relação a quê que o senhor está dizendo? Quanto que ele pediu para deduzir? Se ele pediu para deduzir rendimentos declarados, todos já foram todos deduzidos?
Os rendimentos declarados têm que ser deduzidos, né? Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que tem na folha 124, eu acredito, da fiscalização, eu acredito que foram deduzidos. Eu tenho que conferir aqui. Então, isso, é bom. Isso que eu estou lhe dizendo, né? Acho que a senhora tem que conferir, até para ficar coerente com o seu voto ontem, que a senhora acompanhou. Então, se você queria dar mais uma olhadinha, deixa eu com relação a isso aí, sim, eu preciso dar uma olhada. Nós vamos tirar ele por vista de mesa até de tarde, tá bom? Uhum. E tem mais alguma ponderação, gente? Alguém quer falar mais alguma? Só essa questão quando ele fala não configuração de crime, para mim ainda não está muito claro se aqui ele está se insurgindo contra a qualificação da multa ou mesmo insurgindo a eventual representação fiscal para fins penais. Então, eu não sei se poderíamos aproveitar essa parte aqui também para entender que ele está questionando a multa. Bom, a doutora Andréia dá uma olhada em tudo isso que vocês questionaram e a gente julga de tarde, tá bom? Uhum. Vamos lá, 75. Doutor Raide. Raide? 75 é o... Adesir. 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 Vamos lá, aqui é um auto de fração concernente ao imposto de renda da pessoa física, omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada, bem como omissão de rendimentos da atividade rural, em relação ao exercício 2010. A DRJ exclui a qualificação da multa de ofício em relação à infração de omissão de rendimentos da atividade rural. Tá? O contribuinte, inconformado com essa decisão, apresentou recurso voluntário, que dele vou tratar agora, já passando para o mérito. Há preliminares, a primeira é a nulidade, quebra de sigilo bancário, a RMF. Eu aqui afasto, citando a lei complementar 105/2001, pela nosso padrão, súmula CAF 35. Em relação à RMF, eu trago aqui o termo de verificação fiscal, qual foi a motivação e o fundamento para a expedição da RMF, tá? E afasto essa preliminar. Quanto à decadência, exatamente os moldes da súmula 38 CAF, que eu também afasto, e já adentrando ao mérito, o contribuinte afirma que a totalidade dos rendimentos são decorrentes de atividade rural, única e exclusiva atividade prestada e declarada pelo contribuinte. Eu digo, em que pese as razões ofertadas pelo contribuinte, seu conformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Primeiramente, é importante salientar que o contribuinte não discute nenhum valor ou depósito específico, considerado pela autoridade fiscal, apenas questionando a limitação da base de cálculo em 20% para a atividade rural, não sendo bastante para reformar a decisão de piso. Eu trago aqui a legislação referente à tributação com base no depósito bancário de origem não comprovada, cito a questão da presunção, cito a súmula CAF 26, e digo, mais uma vez, repiso, a contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a comprovação dos numerários, apenas demonstrando descontentamento com a legislação e mencionando o entendimento judicial, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária, não foram apresentados esclarecimentos convincentes e idôneos a demonstrar a origem de cada depósito bancário. Especificamente quanto ao pedido de limitação de 20% da omissão apurada, melhor sorte não assista ao recorrente. Isto porque o conjunto fático probatório que compõe o processo administrativo não é dotado de seriedade e convergência no sentido de que o recorrente, eu aqui dou um destaque, só exerce atividade rural e que as suas receitas no ano calendário e epígrafe são todas originárias dessa atividade econômica. O contribuinte declarou que teve uma receita bruta no ano calendário de R$500 mil aproximadamente, enquanto foi constatado uma movimentação financeira de 14,7 milhões, o que, a meu ver, impossível afirmar tratar-se de rendimentos apenas da atividade rural.
Verifica-se ser extremamente incompatível os valores declarados com a movimentação bancária. Ademais, note-se que estamos falando de receita bruta e não líquida, o que afasta ainda mais a plausibilidade de toda movimentação se oriunda da atividade rural. Nesse sentido, vejamos a conclusão da autoridade lançadora, que também já enfrentou o tema. Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu o ônus probatório de comprovar a origem dos depósitos bancários, bem como não comprovou que todas as receitas são livres da atividade rural, não há como afastar ou limitar 20% da omissão de receitas caracterizadas de depósitos bancários de origem não comprovada. Quanto à alegação de que não teriam sido excluídos do cômputo da infração relativa aos créditos bancários os depósitos inferiores a R$1.000, essa tese também não comporta-se acolhida. Ocorre que a legislação autoriza a exclusão dos depósitos inferiores a 12 mil, desde que a soma destes não ultrapasse o total de 80 mil. A teor do artigo 4º da Lei 9.481 e seguinte. No caso de espécie, tais depósitos somaram R$1.024.373,95, não havendo dedução alguma feita. Fica prejudicado também o requerimento de exclusão total da multa e juros, fundado na sua proposta de procedência da ação fiscal, em face das exigências mantidas neste voto. Neste diapasão deve ser mantida a infração, por todo exposto, voto no sentido de conhecer para afastar as preliminares e no mérito negar de provimento. Perguntas? Não? Cléris. Acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. Andréia. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Matheus. Andréia. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 7.6. Item 76 é de Jacinto Paiva. Deixa eu ver se tem algum ponto específico. Aqui, mais uma vez, o imposto de renda da pessoa física, também decorrente da infração de omissão de rendimentos caracterizados de depósito bancário de origem não comprovada, já vou diretamente ao voto, porque é o caso que sempre é o caso recorrente aqui e o contribuinte não questiona nenhum depósito específico. Mas antes de entrar ao mérito, ele traz algumas preliminares. A primeira, a nulidade, por conta da vista do processo. O contribuinte aduz que os autos não estiveram disponíveis para que pudesse consultá-los, causando prejuízo e, consequentemente, cerceando seu direito de defesa, sem razão recorrente. Sem razão recorrente. É facultada a vista do processo ao sujeito passivo na repartição competente para o lançamento, tendo por objetivo possibilitar-lhe o pleno exercício contraditório e ampla defesa, que já é assegurado pelo artigo 5º então, da Constituição Federal. Dessa forma, a DRF Belém, Delegacia de Receita Federal, que jurisdiciona o domicílio do contribuinte, trouxe a seguinte assertiva no auto de infração. Após a formalização do processo, havendo necessidade de vista do mesmo, esta só será concedida ao próprio contribuinte ou ao seu representante legal devidamente comprovado ou habilitado nos autos processuais. O interessado deverá comparecer no seguinte endereço. Colaciona o endereço da RF Belém. Ou seja, a possibilidade de vistas foi facultada ao recorrente, com a clara especificação do endereço onde deveriam os autos serem procurados. Não houve qualquer requerimento formal de vistas pelo contribuinte, não havendo como este comprovar a alegação de negação de vistas. Ademais, os autos restringem aos extratos que foram fornecidos pelo próprio sujeito passivo, as intimações das quais tomou ciência e ao ato de fração. Dessa forma, não está comprovado qualquer negativa de vista e não está comprovada a falta de ciência de qualquer elemento que compõe a autuação. Não há, portanto, nulidade. Em relação à nulidade do MPF, conclusão do prazo, aqui também é uma matéria que já enfrentamos bastante, a jurisprudência pacífica deste colegiado, bem como deste tribunal, que meras irregularidades do MPF não é capaz de ensejar a nulidade, colaciona aqui jurisprudência, também afasta o tal preliminar. Já em relação
A nulidade quebra do sigilo bancário, eu aqui também afasto, citando súmula CAF 35, bem como argumenta aqui que foi o próprio contribuinte que juntou as provas, juntou os extratos, não há que se falar também em nulidade por quebra de sigilo bancário. Já em relação a mérito, ponto como já adiantado, o contribuinte não questiona nenhum valor específico, nenhum depósito considerado pela auditoria fiscal. Portanto, eu cito a súmula 26 do CAF, faço toda a argumentação da legislação de depósito bancário, a presunção, caberia a ele questionar e comprovar. Neste diapasão, também é procedente a autuação. Questiona a multa de ofício, que aqui com eventual inconstitucionalidade e ilegalidade, que eu cito a súmula 2 do CAF, da mesma forma a taxa Selic, ainda cita a súmula CAF, número 4, portanto, voto no sentido de conhecer para afastar os preliminares e, no mérito, negar de provimento. Cleberson. Acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. O próximo. 77. Também depósito bancário. Item 77. Como é que é o nome do contribuinte? José Mauro Blanco. Aqui, também seguindo a ordem da pauta temática de depósito bancário, mas além do depósito bancário, há uma infração também de ganho de capital na alienação de bens e direitos. Passo diretamente por voto, que lá iremos aqui vamos tratar melhor. Inicio a análise do ganho de capital. Extrai-se do relatório fiscal que o contribuinte apresentou como comprovação de origem dos créditos efetuados no Banco BCN, na conta tal, no Banco Bradesco, conta tal, cópias de escritura pública de cessão de apólices e cópias de escritura de cessão de títulos de obrigação da dívida pública, onde, na qualidade de outorgante, transfere títulos à outorgada Examiner do Brasil Limitada, conforme certidões de escritura do terceiro ofício do cartório Correia Vai. De acordo com as informações acima reproduzidas, verifica-se que foram efetuadas alienações no valor total de R$ 7.506.774,14 centavos no período em exame. O auditor expõe que o contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativos da apuração dos ganhos de capital para o ano calendário 2004, tendo sido informado de que o custo de aquisição não comprovado seria considerado zero. No entanto, este não apresentou os documentos solicitados, alegando tratar-se de serviço de corretagem de aquisição de bens mobiliários, conforme o contrato particular firmado com a Examiner do Brasil Limitada. Por sua vez, o autuado também com o teste ao custo igual a zero, atribuído pela fiscalização para fim de apuração do capital nas alienações de bem de direito, uma vez ser contribuinte outorgado e não outorgante, conforme o contrato de prestação de serviço, com Examiner, em razão recorrente. Sobre o assunto, impõe-se observar o disposto nos artigos 117 e 130 do RIF, vigente à época do fato gerador, que aqui transcrevo. Cumpre ressaltar que, a despeito de não concordar com o procedimento adotado pelo fisco, o recorrente não juntou à sua defesa a documentação necessária para a determinação do custo de aquisição dos títulos e valores mobiliários por ele alienados no ano de 2004, mesmo já tendo sido informado durante a ação fiscal de que o custo de aquisição não comprovado seria considerado zero. Note-se que, por diversas vezes, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar os demonstrativos de apuração de ganho de capital referentes às alienações realizadas no período, indicando, inclusive, em seu relatório que, apenas no contrato de prestação de serviço de corretagem firmado pelo Examiner, não alterava a sua convicção quanto às operações de alienação levantadas com base nas escrituras públicas apresentadas. Ainda assim, nenhum outro elemento de prova foi trazido pelo contribuinte. Dito isto, caberia ao contribuinte anexar ao processo a documentação capaz de comprovar o valor efetivamente pago pelos títulos de obrigação da dívida pública, pois, para ele agir como outorgante na operação, tendo como outorgado Examiner, houve
ser uma etapa anterior da aquisição desses títulos, onde se pode conferir o real custo. Neste diapasão, resta claro que na situação dos autos, em que não é possível averiguar o valor pago pelos bens alienados, a autoridade fiscal agiu corretamente ao considerar o custo de aquisição zero, nos termos do artigo 130 do RIR, como já citado, ao contrário do que entende o interessado. Passando ao exame da infração de depósito bancário, eu faço toda aquela minha fundamentação padrão, como já dito, ele não questiona especificamente nenhum valor, e eu digo, o contribuinte aduz que o valor que realmente lhe pertence é o equivalente a 3% dos depósitos, a título de comissão. Mais uma vez, repiso, o recorrente simplesmente alegou, mas não trouxe aos autos nenhuma prova de que os valores que transitaram em suas contas correntes se referiam a comissões advindas de intermediações e operações comerciais. Apenas o contrato de prestação de serviço não pode ser considerado suficiente para a comprovação dos valores que transitaram em suas contas. Se o sujeito passivo pretende contestar os valores lançados, deveria tê-lo feito de forma individualizada, como, por exemplo, demonstrando o repasse dos rendimentos que não lhe pertenciam. Ademais, não pode ser acolhido outro sem a alegação de que a autoridade administrativa não se percebeu das petições protocoladas da repetição fiscal de Niterói. Petições essas que foram acostadas todos os documentos e esclarecimentos solicitados no curso da ação fiscal. Extrai-se do relatório fiscal que diversas intimações foram feitas, todas as prorrogações do prazo foram concedidas e vários documentos foram apresentados pelo contribuinte, tendo sido devidamente apreciados durante o procedimento. Note que a cronologia dos fatos descrita pelo sujeito passivo em sua defesa é a mesma exposta no relatório fiscal, não havendo nenhum documento ali descrito que não tenha sido mencionado pelo auditor. Verifique-se, inclusive, que diversos depósitos bancários inicialmente relacionados pelo fisco para a comprovação de origem foram excluídos do lançamento a partir dos documentos apresentados pelo contribuinte, conforme se extrai do termo de constatação e intimação reproduzido no relatório fiscal. Conclui-se, portanto, que a documentação apresentada durante a ação fiscal não foi desconsiderada pela autoridade lançadora como afirma o autuado, mas apenas não foi suficiente e contribuiu para comprovar a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários contemplados nessa autuação. Quanto aos diversos equívocos no relatório fiscal apontado pelo contribuinte, verifica-se que todos foram apresentados de forma genérica, sem qualquer indicação concreta dos erros e das inconsistências suscitadas, não cabendo a esta turma julgadora rever todo o trabalho fiscal para apreciar o arguido. Por todo exposto, voto sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanhe o relator. Acompanhe. Também acompanho. Acompanhe. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. O próximo. O próximo é o item 78, José Serra Neto. Abrindo aqui. Seguindo a ordem da pauta temática, também o imposto de renda da pessoa física, depósito bancário. Aqui a DRJ já entendeu por bem julgar para o lançamento, excluindo a base de cálculo do valor aqui mencionado, na conta conjunta no banco HSBC, por não ter sido intimada a conta titular. Aí eu trago todo o questionamento do contribuinte e passo diretamente para o voto. Antes de adentrar ao mérito, mais uma vez, o contribuinte aqui apresentou preliminar, suscitando uma eventual cessamento de direito de defesa. Eu explico. Na impugnação originária, o sujeito passivo aduz apenas ser impossível o lançamento com base em presunção, devendo ser nulo por vício formal, além de insurgência em relação à multa e os acréscimos, tendo em vista a vedação ao princípio do não confisco. Na data de 23 de julho de 2010, o representante legal do contribuinte protocolou na Secretaria da DRJ de São Paulo petição denominada de razões adicionais à impugnação, as folhas aqui mencionadas, onde alega que a Fazenda não pode desprezar qualquer adição de elementos pertinentes produzidos pelo autuado enquanto não julgado o litígio, alegando em síntese
se a atividade rural sua única fonte de renda. No recurso, apresentou as mesmas alegações contidas na impugnação complementar, justificando o cabimento da juntada das razões com base nos princípios da legalidade objetiva, da informalidade e da verdade material, que regem o processo administrativo fiscal e pelo artigo 3º, inciso 3 da Lei 9784. Pois bem, inicialmente, torna-se necessário esclarecer que a época da lavatura do presente auto de infração foi conferido ao contribuinte prazo de 30 dias para oferecer sua peça impugnatória, nos exatos termos do artigo 15 do decreto 7235, que regula em caráter específico o processo administrativo fiscal, que aqui colaciona. Apesar do aditivo apresentado, destaca o contido nos parágrafos 4º e 5º do artigo do decreto 7235, que aqui também colaciona. Para Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza Martins, ao enumerarem as possibilidades de apresentação extemporânea de provas documentais pelo sujeito passivo, assim discorre sobre a hipótese de força maior. Relaciono a doutrina. Com relação ao fato ou direito superveniente elencado na linha B acima, os autores entendem que, também aqui transcrevo o que a doutrina fala. Deve-se observar que o decreto 7235, específico em matéria tributária em relação à Lei 9784, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, é cristalino ao estabelecer que as provas sejam apresentadas na impugnação, precluindo o direito do contribuinte fazê-la em outro momento processual, a menos que se demonstre a ocorrência de uma das hipóteses previstas na linha A, B ou C do parágrafo 4º supracitado. No entanto, no caso concreto, ao invés de proceder como no parágrafo 5º do referido diploma legal, requerendo a juntada de novos documentos à autoridade julgadora e fundamentando-a com a ocorrência de um dos eventos citados que validar sua apresentação extemporânea, o sujeito passivo simplesmente apresentou nova peça impugnatória, fora do prazo legal, sem apresentar nenhuma comprovação que amparasse a prática de tal fato. Ocorre que, após a lavatura e a entrega do auto de infração, a autoridade autuante teve a oportunidade de apontar e demonstrar todos os elementos caracterizadores da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, foi aberto o prazo legal para que o contribuinte apresentasse sua defesa administrativa. Naquele momento, foi conferida ao interessado a oportunidade de alegar suas razões, seus motivos de fato e de direito de discordância no orçamento fiscal, além da oportunidade de apresentar provas e solicitar diligências e ou perícias que entendessem necessárias no exercício de seus direitos ao contraditório e ampla defesa. Entretanto, não satisfeito com a apresentação de sua primeira peça impugnatória tempestiva, exatamente 199 dias após o protocolo inicial, o contribuinte apresentou nova peça defensiva a esta instância de julgamento, a primeira instância de julgamento, ocasião que já se encontrava preclusa a oportunidade de contrapor o lançamento fiscal consubstanciado no presente lançamento, em razão do esgotamento do prazo previsto no artigo 15 do PAF, para exercício de seus direitos constitucionais. Além do exposto, é importante ressaltar que, uma vez que não existe a possibilidade de apresentação de defesa parcial pelo contribuinte após a apresentação de sua primeira peça impugnatória, foi encerrada a fase instrutória do processo administrativo, iniciando-se nova etapa do contencioso, que é a atividade de julgamento. Para que fique claro, no caso concreto, não foram apresentados substratos a primeiro alegações, mas sim novas razões completamente distintas ao originalmente apresentadas, ou seja, um novo recurso com novas alegações. Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais têm complicado na preclusão, uma vez que não foram suscitados e analisados por ocasião da apresentação da impugnação, conforme prefeitura o artigo 17 do decreto 7235. Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em série de aditivo da impugnação, bem como não conhecida pela decisão de piso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quanto ao mérito, aqui eu digo mais uma vez que o contribuinte não questiona especificamente nenhum valor de depósito considerado pela autoridade fiscal. Trago mais uma vez todo o meu fundamento padrão em relação à matéria e, especificamente, mantenho a autuação. Há um ponto aqui que é em relação à conta conjunta. Eu digo, digamos das peças processuais, observa-se pelo termo de verificação fiscal, resposta aos termos de intimações fiscais e extratos bancários,
não trazem nenhuma informação acerca da intimação de nenhum cotitular. Tanto é verdade que, pela falta de intimação, a decisão de piso excluiu da base de cálculo o depósito da conta corrente conjunta no banco HSBC. Por sua vez, o contribuinte aduz que as contas 24.450, dígito 1, e 94, dígito 9, mantidas respectivamente junto ao Banco Bradesco e Credisol, também são conjuntas. A primeira com o senhor José Renato Miranda Serra e a segunda com Marília Arregui Barbosa Serra, cujos BRPF são apresentados em separado, devendo ser um montante constante exonerado da base de cálculo. É certo que o parágrafo texto da Lei 9.430 determina que, na hipótese de contas de depósito ou investimentos mantidos em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos, É claro que tal divisão deve ser precedida da intimação de todos os cotitulares da conta bancária, pois a relação tributária obrigacional não pode ser dirigida contra quem não foi previamente intimado para comprovar as origens do depósito. Aí eu trago aqui essa questão, no capítulo 29, e digo, pois bem, em relação à conta número 94, dígito 9, do Banco Credisol, foram anexadas duas declarações acerca da cotitularidade, uma emitida pela própria instituição e outra pela Sicob Credit, que foi a incorporadora dela. O primeiro documento, as folhas 822, afirma que o contribuinte mantém ativa a referida conta na instituição e tem como segundo titular sua esposa, a senhora Marília Arregui, sendo datada essa declaração de 21 de junho de 2010. Note-se que não há no documento qualquer menção à situação bancária no período do lançamento, ou seja, no calendário 2006, apenas afirmando que em 2010 a conta estava ativa e teria uma conta titular. Ademais, já a declaração emitida pela Sicob, a incorporadora da Credisol, que foi mencionada, salvo o melhor juízo, atesta que a conta apenas se tornou conjunta em 28 de 12 de 2012, se não vejamos. Declara que o senhor José Serra Neto, escrito CPF tal, e associado desta cooperativa de Credisol desde 99, mantendo desde 28 de 12 de 2012 a conta corrente tal, antiga 94, dígito 9, em conjunto com a senhora Marília. Grifamos, né? Note-se, notadamente, observa-se que, no mínimo, há uma incoerência entre as declarações anexadas aos autos, motivo pelo qual entendo que as declarações ofertadas não são suficientes para afirmarmos, com toda certeza, a existência da cotitular da conta 94.9 no ano calendário de 2006. Portanto, por não ter o contribuinte sido desencumbido do seu ônus probatório, deve ser mantido o lançamento dos depósitos efetuados na referida conta. Já em relação à conta 20.450 de estudo, mantida junto ao Banco Bradesco, verifique-se pela ficha cadastral, cadastro de clientes do banco, as folhas aqui mencionadas, que trata-se de uma conta solidária, tendo como cotitular o senhor José Renato Miranda Serra, não deixando mais de dúvida ser uma conta conjunta desde sua abertura. Em face ao exposto, devem ser excluídos da tributação, ou seja, tornados improcedentes os créditos bancários relacionados na seguinte conta cotitulada, conta 24.450, dígito 1, agência de 1691, mantida no Banco Bradesco. Em relação à multa de ofício, cito a súmula CARF número 2, bem como a taxa Selic, súmula CARF número 4, portanto, pode ser tido de conhecer o recurso voluntário para afastar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento apenas para julgar improcedente o crédito tributário decorrente dos depósitos em conta cotitulada 24.450. Perguntas? Eu fiquei com a seguinte dúvida, doutor Raide. Por que a DRJ não excluiu essa conta, já que excluiu a outra? Porque, doutor Cleber, salvo o melhor juízo, já foi um bom tempo que eu fiz esse processo, não havia nos autos provas da cotitularidade, e essas provas dos outros bancos, né?
só desse, que ela foi excluída. E essas provas foram juntadas junto ao recurso voluntário. Tenho quase certeza que foi isso. Posso até dar uma olhada no processo. Aí, com essas provas analisadas junto ao recurso, eu faço minha análise e chego à conclusão que uma delas está comprovada e outra não. Pois é. Eu fiz essa verificação e o documento, aqui na ordem do processo, ele já constava no momento da decisão da DRJ. Aí surge, então, teoricamente, a DRJ poderia analisar, como fez em relação a outro. Aí surge, decorre disso uma segunda dúvida, um segundo questionamento, que é, doutor Raide, essas contas, essas duas contas que o senhor analisou agora, elas não são objeto daquela impugnação complementar que o senhor não está aceitando. Elas estavam na primeira impugnação. Doutor Cleber, eu entendi o seguinte, apesar da impugnação inicial ser genérica, certo? Assim, fica mais no plano teórico de legalidade, constitucionalidade, quebra de sujeito, a presunção que não pode ser o extrato bancário. E uma vez ter a DRJ enfrentado essa questão da cotitularidade, certo? Aí eu estou enfrentando aqui. Então, na verdade, nem na primeira impugnação foi questionado isso? Creio que não, doutor. Mas eu tenho que abrir o processo para confirmar o senhor. E esse cadastro aqui de clientes, ele me gera certa dúvida para saber se ele era solidária desde o princípio ou se na data do último acerto do cadastro. Porque a data do último acerto do cadastro é 23/10/2009. E ele não traz os históricos de alterações cadastrais aqui. Pinheiro, você está aí? Não? Tá. Tem alguma dúvida a mais? Desculpe, eu me perdi aqui na hora que você falou. Não, em relação a esse cadastro aqui, que invoca o Dr. Raide nas folhas 754 e 755,
ele não traz o histórico dos acertos cadastrais. E ele diz que o tipo da conta é solidária e que a data de último acerto cadastral foi 23/10/2009. É posterior ao exercício 2007, que é o do lançamento. E é interessante que diz que é solidária, mas só traz um titular, que é o José Serra Neto. Cadê o outro titular aqui? Ligação familiar, dados dos apresentantes. Demais titulares. Renato Miranda. Vamos ver aqui se dá período que ele tem. Não diz o período da cotitularidade. E não diz quais foram os acertos cadastrais efetuados aqui também. Será que essa é a data cadastral da última acerto? A situação no último acerto ou é a situação desde o princípio? Essa é a minha dúvida. Eu entendi, por isso que eu cheguei ao meu convencimento de excluir, que era desde o início, doutor Pierre, mas... Sim, foi a sua leitura do documento, mas olhando o documento eu fiquei com a dúvida. Sim, não. A minha leitura foi essa, né, mas... Raí, ele não questiona no recurso isso, então, essa matéria. Essa matéria de co-titular? Isso. Ele questiona sim, doutor Cleves, no recurso. Deixa eu achar o recurso aqui. É tanto que eu trago no meu voto. O argumento dele é o seguinte, foi excluída a conta tal de cotitularidade, mas as contas tais e tais também têm cotitular. Então devem ser excluídas também. Vamos ver aqui onde é que ele questiona. A primeira impugnação está no processo em que folhas? Porque eu estou procurando aqui no voto referência a ela. Parece que se perdeu. Cadê? Lista de mesa nesse aí também?
Doutor Raid, como foi que o senhor justificou mesmo que não tem nenhuma dúvida que a conta é conjunta desde a sua abertura? Como, doutor Cleves? Qual que foi a justificativa que o senhor falou para não ter nenhuma dúvida? Não, eu não dei nenhuma justificativa. Pela leitura do documento que eu fiz, eu entendi que a conta era conjunta dele e o seu todo. Permaneceu sendo assim, dentro da leitura que eu fiz. Eu não justifiquei nada especificamente, doutor Cleves. Não. Pessoal, vamos andar? Nos extratos... tá. Vamos andar. Vamos andar. Só para confirmar, então no recurso voluntário, ele questionou, doutor Raid? Questionou, doutor Cleves, na página, a partir da 798. E onde está a impugnação? Esse questionamento? É isso que eu estava tentando localizar agora. Na original, a impugnação originária, doutor Pinheiro, está a partir da página 666. 666, obrigado. Vamos deixar para julgar de tarde esse daí. Tirei por vista de mesa. O próximo, Raid. O próximo é o 79, Hilton. Mais uma vez, seguindo a pauta temática, depósito bancário de origem não comprovada. Vou adentrar diretamente ao voto. Faço toda aquela minha breve explanação acerca do depósito bancário, presunção e etc. Após a citação da súmula CAF número 26, eu digo: o recorrente reclama da exigência da fiscalização de provar as origens das importâncias creditadas em suas contas correntes, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos que tragam relação de coincidência entre as datas e os valores alegando finalização vigente, alusão de que as datas e valores devem ser coincidentes. Ora, pelo disposto na legislação retromencionada, deve o contribuinte apresentar provas que condizem com fatos que não deixem dúvidas da causa jurídica dos rendimentos e seus efeitos tributários. Muito bem. Realmente não há no texto legal a determinação de que os valores e as datas devem coincidir. Porém, uma das características de que se espera das provas apresentadas e de que estas guardam relação com o ato jurídico, com os acontecimentos fáticos inerentes desde os atos, sendo a coincidente de datas e valores uma robusta prova de que o ato jurídico verossímil, especialmente considerando as alegações da recorrente no caso em tela, em que busca demonstrar que as importâncias depositadas em suas contas bancárias guardavam relação com operações de empréstimo realizadas com outras pessoas físicas. No entanto, há que se considerar que a conciliação de dados e valores são fortes e importantes indícios para que os julgadores possam ter o livre convencimento da existência do ato jurídico alegado. Nesse diapasão, a alegação de que a fiscalização desvirtua o disposto no artigo 42 da Lei 9.430 por desconsiderar as operações de mútuo aduzidas pelo recorrente em razão da não conciliação do ato jurídico com as datas e valores das provas apresentadas, não guarda razão, cabendo sim a esta provar as origens do recurso. Continuando, o contribuinte afirma que ele, Nicola Janotti e Wanda Aparecida estão ligados por parentesco e por razões profissionais, correspondendo o vínculo profissional ao fato de que trabalham em conjunto no ramo de transporte de cargas.
Aduz que, para estas 3 pessoas financiarem suas atividades comerciais, os 3 concediam e contraíam um empréstimo entre si, de modo que os depósitos e créditos efetuados em suas contas bancárias no ano de 2010 decorrem dessas operações que eram realizadas por meio da movimentação de valores entre as contas dessas 3 pessoas, a depender da necessidade. Na autuação, o agente fiscal definiu essa operação como rodízio, itens 26 e 27 do termo de verificação fiscal, que aqui colaciono e vou poupar da leitura. Outros fatos que afastam a existência das operações de mútuo entre os 2 indivíduos e o contribuinte é a inexistência de instrumento de empréstimo firmado entre eles, a ausência de declaração desses empréstimos em suas declarações de ajuste anual, conciliação entre os suportes de empréstimo e os valores destes com os pagamentos e as datas de suas concessões. Ademais, se o suposto objeto do mútuo destinava-se ao financiamento das atividades empresariais dos envolvidos, que são sócios da empresa de ramo de transporte de cargas, os empréstimos devem constar nos registros contábeis das sociedades empresariais. Em outras palavras, quanto maior a informalidade, mais difícil o ônus probatório. A ausência das formalidades mencionadas não se justifica em razão do suposto vínculo afetivo, que não se sobrepõe a exigências legais. Também não houve identificação dos valores dos empréstimos concedidos, ou seja, contraídos, e datas da concessão e de pagamento. Neste diapasão, o contribuinte deixa de comprovar a exigência da operação de empréstimo, se presumindo a ocorrência de rendimentos por meio de depósito bancário sem a origem comprovada. Por derradeiro, afirma o recorrente que se os depósitos não estão vinculados às supostas operações de empréstimos, estes deveriam ser reconhecidos como pagamentos de prestações de serviços ou contratos de transporte da empresa e os 3 autuados são proprietários. Esta afirmação se baliza em um trecho do item 27 do termo de verificação fiscal, que aqui também colaciono. Ocorre, porém, que esta afirmação não se confirma, pois não foram provados nos autos que estes valores referiam-se a valores recebidos pelo recorrente por serviços de transporte prestados. Além disso, o trecho utilizado pela defesa para embaçar tal conclusão está fora de contexto, uma vez que a falta de conclusão no final, uma vez que falta a conclusão final do fiscalizador que estabeleceu o que segue, também colaciono, demonstrando que não se trata da prestação de serviço. Além do mais, neste ponto, peço vênia para transcrever excesso da decisão recorrida e adotadas como razões de decidir, que aqui também transcrevo. E, não sendo o bastante, ao julgar processo conexo da senhora Wanda Aparecida Janotti Bartolom, a segunda turma da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento, entendeu por mim manter a integralidade da autuação, consoante se observa no acórdão aqui descrito, que eu colaciono a emenda. Por todo exposto, estando o lançamento subexame em consonância com as dispositivas da carta matéria, voto sentido de conhecer do recurso e no mérito negar o provimento. Cléberson. Eu acompanho o relatório. Pinheiro. Acompanho. André. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Matheus. Acompanho. André. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer um intervalinho antes do Cléberson começar? Ou vocês querem continuar? Intervalinho de 5 minutinhos, tá? Vamos lá, vamos parar a gravação, Val?